Olá, jovens. Hoje damos início à gravação das nossas aulas sobre algoritmo e logo de início eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro que você fazer um algoritmo não é simples, não é trivial. A preparação de um algoritmo é extremamente complicado, principalmente pelo fato da necessidade de nós transcrevermos a nosso modo de pensar, a nossa forma de pensar, para um arquivo escrito. Basicamente, o algoritmo é você transcrever as regras para a solução de um problema de tal forma que quem pegue essa sequência, esse conjunto de procedimentos, seja capaz de executar o processo e chegar à solução do problema, mesmo não sabendo como que isso é feito. Então, para que nós possamos escrever o algoritmo, a primeira coisa que é necessário é você ter certeza que você sabe resolver o problema. Não importa qual é esse problema. Você tem que saber resolver, caso contrário, você não vai conseguir escrever um algoritmo. Então, se você não souber, antes de começar a transcrever o algoritmo, é necessário que você busque informações necessárias, informações suficientes para que você faça isso. Bom, mas o que é um algoritmo? Vamos procurar aqui no Google. Vamos procurar aqui e ver o que significa algoritmo. Então, puxando aqui por algoritmo, logo de cara nós vemos aqui que algoritmo é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicados a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. E o que isso aí significa? Uma vez que você escreveu a sequência, né, essa sequência ela vai levar à solução de um grupo, de uma classe, de um conjunto de problemas. Tá? Independente de quem vai executar esse algoritmo, saber ou não resolver esse problema. É o algoritmo que vai fazer isso daí. Agora, em termos de informática, algoritmo é um conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Importante aqui, número finito de etapas, ou seja, o algoritmo sempre tem um início e tem um final. Tá? Não tem por onde sair dessa lógica. Né? Sempre tem um início e tem que ter um fim, ele tem que fechar. Costuma-se comparar o algoritmo com uma receita culinária, por exemplo. Né? Veja, se nós pegarmos aqui no Wikipedia, que é uma fonte interessante de busca de conhecimento, né? Nós temos aqui, olha só, basicamente a mesma coisa que foi dito ali na definição, né? Então o conceito de algoritmo existe há séculos, não é uma coisa recente. Importante também chamar a atenção que o algoritmo não tem nada a ver, não está obrigatoriamente amarrado à computação. Né? Por exemplo, procedimentos para a solução de problemas matemáticos nada mais são do que algoritmos. Tá? Então, o conceito de algoritmo existe há séculos e o uso do conceito pode ser atribuído a matemáticos gregos. E aí vai. Tá? Então, como está dizendo, o conceito de algoritmo é frequentemente ilustrado pelo exemplo de uma receita culinária. Embora os algoritmos sejam mais complexos do que uma receita culinária pura e simples. Eles podem repetir passos ou necessitar decisões até que a tarefa seja completada. Um algoritmo corretamente executado não irá resolver um problema se estiver implementado incorretamente
ou se não for apropriado ao problema. Muito bom. Então, para a gente fazer uma ilustração aqui, vamos procurar aqui uma receita qualquer. Por exemplo, uma receita de panqueca. Muito bom. Tá aqui, receita de panqueca. Temos aqui uma opção interessante. Vejamos. Uma receita de panqueca. Tá aqui. Então aqui você tem mais ou menos uma sequência de como será a preparação né, da panqueca, né, colocando dentro de uma vasilha, depois colocando molhos, queijos, levando ao forno, aí assim sucessivamente. Mas vamos aqui à nossa receita. Então a receita está basicamente separada, dividida em duas partes. Uma parte de ingredientes, como nós vemos aqui, né? Essa parte de ingredientes, ok? E uma parte que é o modo de preparo. Bom, para que serve essa parte, esse trecho aqui, esse setor de ingredientes? Serve para que você veja o que será necessário para você executar o processo de preparação dessa panqueca e ver se você tem todos os ingredientes necessários. Nada adianta você começar a preparação se você não tem todos os ingredientes, ok? Imagina que a hora que você vai começar a preparar, você descobre que não tem ovos. E você necessita aqui de 3 ovos. Quer dizer, você vai ter que parar o processo para ir atrás de ovos. Eu chamaria atenção, que eu acho que é interessante, embora não esteja aqui, e pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu incluiria aqui nos ingredientes outras duas coisas. Uma delas é a energia elétrica, uma vez que já estou vendo aqui logo de cara que vai ser necessário bater no liquidificador. Então é necessário ter energia elétrica no dia do preparo. E se eu tenho um fogão a gás, se há gás suficiente para o preparo desse prato. Caso contrário, de nada adianta nós iniciarmos a preparação, iniciarmos a solução desse problema, que é a preparação da panqueca. Muito bem. Então aqui nos ingredientes são necessários 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite, 3 ovos e uma pitada de sal, ou sal a gosto. Visto isso, visto essas necessidades e constatado que nós temos todos os ingredientes necessários, vamos partir aqui para o modo de preparo. O modo de preparo nada mais é do que os procedimentos necessários a serem executados para que a gente possa fazer a nossa panqueca. Então, o nosso problema hoje é fazer panqueca, ok? Então, tá aqui, olha. Ele já de cara fala para você, para pegar todos os ingredientes e colocar no liquidificador e bater durante 2 minutos. Em seguida, ele chama a atenção para o seguinte detalhe. Ele fala para você desligar e com uma colher misturar a farinha que ficou grudada no copo do liquidificador. Bom, eu não sou de preparar, nunca preparei panqueca, mas acredito que essa farinha grudar no copo do liquidificador seja uma coisa comum. Por isso que a pessoa que preparou o algoritmo aqui chamou atenção para esse detalhe e pediu para que você bata novamente. Então você vai bater novamente e vai reservar. Você vai deixar de lado para poder preparar o próximo passo aqui, né? Ele fala aqui, olha, para você untar uma frigideira com um fio de óleo e levar ao fogo até aquecer. Daí, essa massa que foi preservada, que foi reservada, com o auxílio de uma concha, você vai pegar uma porção da massa e vai colocar na frigideira. Ele pede para você girar a frigideira. Esse girar a frigideira para espalhar a massa, isso aqui é extremamente perigoso, veja. A pessoa não está sendo clara. Lógico que é uma estupidez o que eu vou falar, mas pode ocorrer. A hora que ele fala para você girar a frigideira, ele não fala em que sentido. Eu posso girar a frigideira, por exemplo, no eixo do cabo. Se eu girar ela no eixo do cabo, a massa que eu coloquei na frigideira simplesmente vai cair. Na verdade, a hora que ele fala para você girar a frigideira, o que ele quer que você faça é que você espalhe essa massa por toda a base da frigideira, para que não fique um pelote só. Então você vai esparramar isso daí na frigideira para poder formar como se fosse uma folha em cima da frigideira.
Daí você abaixa esse fogo para poder dar tempo de fritar toda essa massa de um lado, vira a massa para o outro lado para poder dourar também o lado que está para cima. Então você vai dourar os dois lados. Depois você vai repetir esse processo de untar a frigideira, pegar a massa e fritar. Você vai repetir ela tantas vezes quanto elas forem necessárias para que você use toda essa massa que foi preparada. Veja, aqui ele não está preocupado com o recheio da panqueca. No recheio da panqueca você coloca o que você quiser. Pode fazer uma panqueca doce, de chocolate, banana com chocolate. Você pode fazer uma panqueca de carne, uma panqueca de presunto e queijo. Isso não importa. O que ele está ensinando você a fazer aqui é a massa. Então você vai preparar a massa e depois você vai enrolar, né, com o que você desejar e vai colocar queijo ralado, se for, por exemplo, um molho com queijo ralado, se for uma panqueca salgada, ou pode jogar aqui em cima um chocolate derretido, com chocolate granulado por cima, se for uma panqueca doce. Então veja, este daqui é uma sequência, esse daqui é um procedimento para a preparação de panqueca. Este é um algoritmo para a preparação de panqueca. Muito bom. No passado, essa preparação do algoritmo, ele era feito através de desenhos. Era chamado fluxograma. Eu, particularmente, eu prefiro escrever o algoritmo na forma de fluxograma do que escrever na forma que é utilizado hoje em dia, que é na forma de português estruturado. E justifico o motivo. Não é saudosismo. Acontece que quando você faz o desenho, por exemplo, um triângulo é um triângulo aqui no Japão, na Alemanha, não importa a língua do país, um triângulo é um triângulo. Ao passo que se você escreve um algoritmo na forma de português estruturado, se você encaminha esse algoritmo para alguém que não fala português, simplesmente a pessoa vai ter que traduzir isso daí, não vai entender o algoritmo. Então aí já há uma necessidade. Mas vejamos aqui como que era a preparação de algoritmo quando se usava o fluxograma ou desenho, né? Então algoritmo na forma de fluxograma. Vamos pegar aqui a parte de desenho, a parte de imagens. Eu acho que é o melhor. Muito bem. Então vamos ver aqui. Aqui está. Então aqui nós temos alguns, o fluxograma quando ele é preparado, existem outros desenhos, não são apenas esse conjunto de 5 desenhos, existem outros, mas esse daqui é a base, esse daqui é o começo para você poder aprender. Então aqui nós temos um fluxograma que representa o comando de entrada, né? É como se fosse um leia, valor. Aqui a saída. Aqui o usuário vai fornecer informação. Aqui o algoritmo vai mandar informação para o usuário. É a saída. Essa saída pode ser feita numa tela, pode ser feito num papel impresso, pode ser feito através de um, de um campo magnético, se utilizar aí um periférico qualquer e assim sucessivamente. O comando que define início e fim do algoritmo, que é um retângulo com as bordas arredondadas, né? O retângulo com a borda em 90 graus é o desenho aonde vai se colocar as expressões, as operações aritméticas que devem ser executadas. E esse daqui é um comando de decisão. Comando de decisão onde você tem a saída aqui verdadeiro e falso, sim e não, e assim por diante. Tá? Então você tem uma entrada e você, nesse caso, para esse caso particular, você terá duas saídas. Vejamos aqui um exemplo de algoritmo pronto. Vamos ver se a gente acha aqui um interessante. Deixa eu ver. Por exemplo, esse aqui. Vamos ver o que esse aqui está fazendo. Ah, muito bem. Esse aqui está calculando média aritmética. Então veja. Aqui está o início, né? O fim.
Então aqui nós temos a entrada de dados, N1, N2. Tá? O cálculo da média, aqui o usuário vai fornecer o valor de N1, N2, e aqui eu vou calcular a média, uma média aritmética. Tá? Para nós vermos aqui que é uma média aritmética. É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então N1 mais N2, entre parênteses, muito importante chamar atenção para isso, né? É entre parênteses, tá? Caso contrário, se não tivesse par de parênteses, ele vai fazer N1 mais o N2 dividido por 2. Ele vai dividir o N2 por 2 e somar N1. E não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer a soma primeiro. Por isso que tem esse par de parênteses. Daí ele desce para cá, veja, ele faz a seguinte comparação. Se a média for maior do que 7, o aluno está aprovado. Então, se isso for verdadeiro, está aprovado. Caso contrário, se for falso, se for menor ou igual a 7, né, o aluno está reprovado. Independente de ir para o lado verdadeiro ou lado falso, os dois caminham depois para a finalização do algoritmo. Então, esse daqui é um algoritmo escrito na forma de fluxograma. Nós poderíamos ter também aqui o algoritmo escrito na forma de português estruturado. Vamos pegar aqui um exemplo. Algoritmo em português estruturado. Muito bom. Também vamos pegar aqui um exemplo. Está aqui o mesmo cálculo aqui, ó, cálculo de média. Só que nesse caso em particular aqui nós temos mais valores. Então tá aí. O nome do algoritmo, primeiro algoritmo, a declaração de variáveis. Essa parte da declaração de variáveis aqui, nós podemos dizer que analogamente, né, é aquela parte de ingredientes, fazendo uma analogia, é aquela parte de ingredientes. Aqui tem tudo que será necessário para que eu possa executar os processos aqui, os procedimentos que vai levar à solução do problema. Então eu tenho que ter as variáveis nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média. Essas daqui o usuário vai fornecer os valores e média que eu vou calcular. Essas variáveis do tipo real. Depois nós vamos ver quais são os tipos de variáveis que nós podemos ter. Tem mais uma outra aqui, que é a variável nome do tipo caractere. Muito bem. Definidos essas variáveis, está aqui, ó, início. Então aqui está se dando o início dos procedimentos. Então aqui é onde efetivamente vai ser solucionado o problema. Aqui é uma preparação e aqui são os processos. Então aqui, leia nome, daí leia nota 1, leia nota 2, leia nota 3, leia nota 4. Existe outra forma, ou outras formas de nós colocarmos esse comando de entrada, sem ser um para cada variável. Nós poderíamos colocar um para ler todas as variáveis ou ler grupos de variáveis. Tá? E daí vem aqui, ó, média vai receber, é uma seta para o lado esquerdo, abre parênteses, mesma coisa da outra vez, é uma média aritmética. Então abre parênteses, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Isso daqui é uma somatória de notas. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 notas. E diferente daquele que foi apresentado no fluxograma, onde nós tínhamos duas notas e por esse motivo era dividido por 2, esse nós temos 4, então é dividido por 4. Na sequência, vem aqui a saída, que é o escreva. Então o algoritmo vai enviar para o usuário, aqui ele recebeu do usuário esses valores, agora ele vai enviar para o usuário o nome do aluno. Daí, o que está entre aspas aqui é o que ele vai escrever como se fosse uma mensagem. Isso aqui é uma variável, o valor entrou aqui, então isso aqui é uma variável. Então ele vai escrever o nome do aluno, por exemplo, João Carlos. Daí ele vai escrever obteve, e daí vai ter a média que ele obteve. Então, por exemplo, João Carlos obteve 8,7. Ele calculou essa média aqui, obteve 8,7 de média. E finaliza o algoritmo. Então essa é a outra forma de se escrever o algoritmo. Tá? Recapitulando, nós podemos ter algoritmo escrito na forma de fluxograma, como também podemos ter algoritmo escrito na forma de português estruturado. Nós vamos escrever os nossos algoritmos na forma de português estruturado. Tá? E para isso nós vamos utilizar uma ferramenta
Tem um professor Antônio, se eu não me engano o nome dele, que criou há algum tempo uma forma simples de você escrever algoritmo e testar esses algoritmos. Ele é feito através de uma ferramenta chamada Visual G. Ele criou para que o desenvolvimento de algoritmo fosse facilitado o aprendizado de como se escreve algoritmo. Então, existe uma vasta literatura a respeito desta ferramenta, ela já existe no mercado já há bastante tempo. Ele foi desenvolvido pelo professor Antônio a princípio, e depois ela foi aperfeiçoada por outros colaboradores. E essa versão, a versão que nós vamos utilizar aqui, a versão 3.0, ela foi recentemente lançada. Tá? Então nós vamos utilizar esta ferramenta que facilita nós escrevermos o algoritmo na forma de português estruturado e já dá para a gente testar esse algoritmo. Ok? Agora veja, existem algumas regras que devem ser obedecidas. Nós não podemos escrever o algoritmo de qualquer forma, uma vez que normalmente quem vai executar esse algoritmo não é quem escreveu. Então tem que ter uma regra, tem que ter uma sintaxe muito bem definida para que todos entendam o que está sendo feito. Tá? Então existe aqui um manual desta ferramenta que pode ser baixado na internet. E eu fiz isso daí e criei um arquivo para que vocês possam estudar. O manual do Visual G. Aqui está. Tá? Que vai ficar disponível para que vocês possam estudar. Mas ele pode ser encontrado aí na internet. Então, logo no início aqui, ele fala um pouco sobre o que é o Visual G, o que é a ferramenta, qual que é o menu principal dele. Né? Não foge muito do que nós estamos acostumados a ver, mas o que interessa para nós aqui é a linguagem de programação do Visual G. Então a linguagem que o Visual G interpreta é bem simples e é uma versão portuguesa dos pseudocódigos largamente utilizados na introdução à programação e é conhecido também como Portugal. É aquele português estruturado que nós vimos agora num passado recente. O autor tomou a liberdade de acrescentar alguns comandos novos com o intuito de criar facilidades específicas para o ensino de técnicas de elaboração de algoritmos. Então vocês vão ver que o Visual G ele só permite um comando por linha, então não é necessário, não é necessário que nós tenhamos o que nós chamamos de token. Os tokens são separadores que as linguagens de programação utilizam. Por exemplo, o Pascal utiliza ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então não tem isso. Tá? O C, a linguagem C, usa o abre e fecha chave. Nós não vamos ter nada disso. Vocês vão ver que na preparação do algoritmo não tem esses tokens. Aqui está o formato básico de um algoritmo preparado no Visual G. Então, a palavra algoritmo é uma palavra reservada, nós vamos ver quais são as palavras reservadas. E daí aqui é o nome que você vai colocar para o algoritmo. Toda vez que você tiver uma linha que começa com barra barra, essa linha é uma linha de comentário. Ela não interfere na execução do algoritmo. Tá? Então você vai ter um trecho aqui no começo onde você vai declarar as variáveis que você necessita para a execução do algoritmo, que fazendo uma analogia seria o trecho de ingredientes, né? É toda essa parte aqui, esse começo, essa primeira linha aqui é onde está o nome da receita, lá no nosso caso era panqueca, e depois vai ter uma outra parte aqui embaixo, que é a área de procedimentos, que seria o nosso modo de preparo. Logicamente você pode a todo instante que houver necessidade voltar a essa área de ingredientes aqui e colocar novas variáveis, definir novas variáveis. Ok?
Bom, o que mais que nós temos aqui que é interessante? Então agora ele explica aqui, né, ele fala que a primeira linha é composta pela palavra-chave algoritmo, seguido do nome. Esse nome, o nome do algoritmo, do mesmo jeito que o nome das variáveis, obedece a uma certa regra, que nós vamos ver já já. Então aqui os tipos de dados que nós utilizamos, que nós podemos utilizar no Visual G. O Visual G ele tem esses 4 tipos de dados aqui. Dados numéricos do tipo inteiro, dados numéricos do tipo real, cadeia de caracteres ou string, que é uma cadeia de caracteres, é definido como uma variável do tipo caractere, e a variável do tipo lógico, que vai definir variáveis booleanas. As variáveis booleanas só podem receber os valores verdadeiro e falso. Não é muito utilizado, mas é muito útil. Sabendo usar de forma correta ajuda bastante. Bom, o nome da variável é formado por letras e números, não pode ter caracteres especiais, né? Não pode ter vírgula, ponto e vírgula, não pode ter o símbolo de mais, exclamação, interrogação e assim por diante. Esses caracteres não podem ter. Obrigatoriamente, o primeiro caractere tem que ser uma letra. O primeiro tem que ser uma letra. Depois você pode ter números. O único caractere especial que pode ser usado é o underline. É o único. E é limitado por 30 caracteres. Eu não posso ter mais do que 30 caracteres definindo a variável. Então, nós vamos ter, dentro da elaboração do algoritmo, uma área para definição de variáveis. Então, daí você vai ter a lista de variáveis, por exemplo, variável 1, variável 2, variável 3, e depois você vai ter o tipo dessa variável. Então, um exemplo interessante está aqui embaixo. Veja, nós temos aqui ó, a palavra reservada var. A partir desse instante, o que virá são as declarações de variáveis. Daí nós temos aqui, olha, a variável a definida como sendo uma variável do tipo inteiro. As variáveis valor 1 e valor 2 é do tipo real. Daí nós temos aqui um vetor, o vetor é uma matriz de uma dimensão só. No caso aqui é um vetor de 10 posições, ele vai de 1 a 10, do tipo real. E aqui nós temos uma outra matriz de 2 dimensões. Uma matriz que tem 4 linhas e 2 colunas, do tipo inteiro. Temos aqui também uma variável chamada nome do aluno, do tipo caractere. Perfeito. Daí nós temos aqui, olha, constantes e comando de atribuição. No Visual G, nós temos 3 tipos de constante. Tá? Nós temos constante numérica, constante tipo caractere e constante tipo lógica. Tá? Constante são valores que já vêm pré-definidos. E a atribuição ela é feita através de seta. Interessante observar, e tem que chamar a atenção disso, é que quando você vai atribuir um valor a uma variável, no caso aqui nós temos a variável a, que foi definida em algum local aí para cima, né? No nosso algoritmo, no nosso exemplo aqui a variável a é a variável do tipo inteiro, né? Veja aqui, ó, temos uma variável do tipo inteiro chamada variável a, né? Está aqui definida. Variável a do tipo inteiro. Ela está sendo utilizada aqui embaixo. Veja, ela está recebendo o valor 3. Do lado esquerdo da atribuição, sempre você vai ter uma variável. E do lado direito, você pode ter uma constante ou você pode ter uma expressão aritmética, como aqui, por exemplo, olha, valor 1 mais A. É uma expressão aritmética. Agora veja, nós vamos utilizar para atribuição o símbolo de seta, seta para a esquerda. Não vamos utilizar o símbolo de igual. O símbolo de igual ele vai ser utilizado para fazer comparações.
Comparação entre duas entidades, entre uma variável e um número, entre duas variáveis, e assim sucessivamente. Tá? Aqui nós temos uma outra, olha. O valor 2 vai receber o conteúdo do valor 1 mais A. E assim por diante. Dando sequência aqui, olha, vamos ver quais são os operadores aritméticos. Basicamente, os operadores aritméticos são esses quatro aqui, olha. O mais, o menos, o asterisco, que é a multiplicação, e a divisão. São os quatro operadores básicos. Além dos operadores básicos, nós temos ainda aqui esta função, essas duas formas de escrever a mesma coisa, mod. A função mod, ela devolve, quando executada, é como se fosse a divisão de números inteiros, só que ela devolve o resultado da operação. É isso, né? Ela devolve o resto. Ela devolve o resto da divisão de dois inteiros. Então 8 mod 3, né? Nós temos aqui o mod devolve o resto da divisão. Então nós temos aqui, por exemplo, 8 mod 3. Então 8 dividido por 3, isso aqui dá 2. 2 vezes 3, 6. Dá como resto 2. Então, esse 2 aqui é o resultado, é o resto da divisão de 8 por 3. Ok? Que pode ser utilizado toda vez que necessário. Uma coisa que é interessante aqui, que eu tenho que lembrar, que nós vamos fazer bastante operação, nós vamos fazer bastante operações com números inteiros. E esse mod pode facilitar. Se bem que, no começo, eu vou preferir fazer as operações sem utilizar o mod. Nós temos um outro operador aqui, que é o operador potenciação. Então, o operador potenciação está aqui, olha. Ele é o circunflexo. Então, 5 circunflexo 2 é 5 elevado ao quadrado, que dá 25. Então, imagine que eu queira atribuir a uma variável y o resultado de uma variável x fornecida pelo usuário elevado ao quadrado. Assim que ficaria a expressão. Isso daqui o usuário vai fornecer, ele vai calcular o x ao quadrado. Primeiro ele faz isso daqui, ele faz o que está do lado direito da atribuição. Depois ele atribui o valor, o resultado, à variável especificada. No nosso caso aqui, a variável x, a variável y. Tá? É uma coisa bem corriqueira. Nós vamos usar bastante isso daí e vai se tornar uma coisa trivial para nós. Depois nós temos também aqui os operadores relacionais. Os operadores relacionais são esses daqui. Igual, menor, maior, menor igual, maior igual e diferente. A hora que você for escrever o algoritmo no papel, você pode usar este tipo de operador aqui, ou você pode colocar o menor igual assim e o maior igual assim. Tanto faz, não faz diferença. É que no computador não dá para você colocar desta forma. Então você é obrigado a fazer assim. Da mesma forma que o diferente tem que ser escrito desse jeito. Mas no papel pode ser utilizado o símbolo mais conhecido, que é esse daqui, para dizer diferente. Tá? Então esses operadores relacionais eles vão ser utilizados principalmente dentro de comandos de execução, comandos de comparação. Depois nós temos aqui também, além desses comandos, nós temos aqui os operadores lógicos. Os operadores lógicos são 4. É a negação, o não, o ou,
o E, o OU e o E tem uma diferençazinha. Mais para frente nós vamos ver aí a tabela verdade do OU e do E para ver qual é a diferença. E o OU exclusivo, o XOU. Dos operadores lógicos que nós vamos utilizar, ele vai resultar o valor verdadeiro ou o valor falso da comparação. Tá? De forma bem simples. E para fechar a nossa aula de hoje, para que depois nós possamos fazer o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro exercício exemplo, nós temos aqui entrada e saída de dados. Como é que é a entrada de dados e como que é a saída. O comando de saída é o comando escreva. Então escreva entre parênteses, eu vou colocar a lista de variáveis ou de expressões que eu quero exibir ao usuário. Tá? Então eu posso ter, por exemplo, aqui está um exemplo aqui, ó, de escreva. Né? Escreva x, aqui vai escrever a letra x, porque está entre aspas. Daí aqui ele vai escrever o valor da variável x com 4 caracteres e uma casa após a vírgula. Então vai ficar isso daqui, olha. Tá? Mas nós vamos estudar com mais propriedade já já. E aqui nós temos o comando de entrada. Nós vimos o comando de saída, aqui nós temos o comando de entrada. Também delimitado por um par de parênteses. O comando de entrada ele é executado toda vez que nós necessitarmos de uma informação do usuário. Então o usuário ele tem que fornecer as informações através de um comando leia. Ou seja, o escreva é o algoritmo escrevendo para o usuário e o leia é o algoritmo lendo o que o usuário escreveu. Ok? Então vamos ver aqui o primeiro exemplo aqui de algoritmo. Veja aqui, olha. Bem simplesinho. Tá? Algoritmo exemplo 1, aqui é o nome do algoritmo, né? Tá? Ele definiu uma variável x do tipo inteiro. Daí, início. Aqui começa nossa parte de procedimentos. Leia x, o usuário vai digitar o valor de x e o algoritmo vai escrever o valor de x. Esse escrever pode escrever na tela, pode escrever no papel. Aqui para nós não importa onde ele vai escrever. Feito isso, terminaram os processos. Então o usuário vai fornecer o valor de x e o algoritmo vai exibir o valor de x para o usuário. E assim fecha-se o algoritmo. É isso, moçada. Eu acho que por hoje é o suficiente. Existe material suficiente aí para vocês estudarem. Né? A apostila ela é bem ampla. É interessante vocês lerem, pelo menos até o trecho que nós chegamos aqui. Tá? E pesquisem. Pesquisem. O engenheiro, ele via de regra, ele tem que ser um pesquisador, ele tem que buscar informação sempre. Por enquanto é só. Espero encontrá-los na próxima aula. Um abraço.